Pais queridos, Deus abençoe grandemente sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma verdade que muda a nossa maneira de enfrentar a vida. Deus, ele continua no controle. Talvez existam dias em que tudo parece estar fora do lugar, as notícias assustam, as portas parecem fechadas, a ansiedade tenta dominar o nosso coração e muita gente pergunta: será que Deus ainda está olhando para mim? O Salmo 103, no versículo de número 19, responde com autoridade estes questionamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo não é sobre algumas coisas, não é apenas sobre alguns dias bons, não é somente quando entendemos os processos. O reino de Deus domina sobre tudo. Isso significa que aquilo que está tentando te derrubar não está acima de Deus. A crise não está acima de Deus, o medo não está acima de Deus, a enfermidade não está acima de Deus, as lutas da sua casa não estão acima de Deus. Existe um trono acima de toda confusão da terra. Existe um governo eterno acima de toda instabilidade humana. E quem está sentado nesse trono nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense o seguinte: eu não consigo mais. Mas Deus manda te dizer: você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar em quem controla. Porque enquanto o homem se desespera, Deus ele continua reinando. Enquanto alguns exigem caos, enxergam caos, Deus enxerga propósito. Enquanto muitos dizem que acabou, Deus ainda está escrevendo capítulos de vitória. O reino dos céus, o céu nunca entrou em crise. O trono de Deus nunca foi abalado. O Senhor nunca foi pego de surpresa. E sabe o que isso produz dentro de nós? Segurança. Quem entende que Deus reina, aprende a caminhar em paz, mesmo em meio às guerras. Aprende a dormir enquanto a tempestade acontece do lado de fora. Aprende a permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar, porque a nossa confiança não está nas circunstâncias. A nossa confiança está no Deus soberano. Talvez existam coisas acontecendo agora que você não entende. Orações que ainda não foram respondidas, planos que talvez ainda não aconteceram como você imaginava. Mas uma coisa continua verdadeira: Deus ainda está no controle, está no seu trono. E se Ele está no trono, então existe esperança, existe saída, existe milagre, existe restauração, existe futuro. Agora, o inimigo das nossas almas, ele quer que você pense que perdeu o controle da sua vida. Mas Deus manda lembrar você hoje: quem governa a sua história não é o medo. Quem governa a sua história não é o passado. Quem governa a sua história não é os traumas, é o Senhor dos Exércitos. Levante a sua cabeça, respire fundo, continue caminhando, porque existe um reino acima desta terra. Existe um Deus acima dos homens. Existe um poder acima de qualquer problema que você possa imaginar. E quando Deus ele decide agir, ninguém pode impedir. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Quando Deus estabelece um propósito, nenhuma força do inferno consegue cancelar. Celebre. Por isso, não desiste. Celebre, não pare agora. Celebre, não entregue sua fé à dúvida.
O mesmo Deus que sustenta o universo é o Deus que sustenta a sua vida, você. O mesmo Deus que governa o caos conhece a nossa vida. Ele reina sobre tudo, também reina sobre a sua vida. Então, declare isso com fé hoje. Deus está no controle. Mesmo sem entender, Deus está no controle. Mesmo chorando, Deus está no controle. Declare isso nessa oportunidade. Mesmo em meio à batalha, Deus continua no controle. E no tempo certo você vai olhar para trás e perceber: nada fugiu das mãos do Eterno, porque o trono dele permanece firme. O reino dele continua eterno e o seu domínio está sobre tudo e sobre todos. Celebre, você serve um Deus que tem o poder sobre tudo. Que Deus te abençoe.